Graça e paz abençoados em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui, nessa live aqui para nós possamos estar interagindo entre eu e vocês, irmãos em graça, Graça e paz abençoados, Que nós já somos abençoados em Cristo, Então vamos lá. Vamos falar algo aqui tão interessante, tão importante, para que nós possamos entender o que Jesus veio fazer na terra. E hoje vamos falar sobre sacrifício. Qual foi a forma que Jesus chegou dizendo sobre sacrifício? Porque nós sabemos que ele ia ser sacrificado em nosso lugar. Nós sabemos que ele ia morrer em nosso lugar para que nós possamos dar vida hoje. Amém? Então vamos lá. Pega a tua Bíblia, abre lá no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 11. Vamos entender essa mensagem. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendeu o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então aí, você já entendeu que quando Jesus chegou na terra, ele já neutralizou o sacrifício. Ir ao monte, fazer jejum, ir ao culto, ir ao templo. Isso você já viu que ele quer misericórdia e não sacrifício. Está entendendo? Viu já a lógica, já onde nós estamos chegando com essa mensagem? Então hoje, nós vamos falar sobre jejum. Porque já está dentro do contexto, a gente pega texto e contexto para que tenham umas pessoas que são ignorantes espirituais. É isso que os judeus eram. Mas agora na graça, depois da cruz, nós já somos salvos, reinando em Cristo. Então nós podemos falar com toda certeza sobre esta mensagem. Mas no versículo abaixo, no 14, aí mesmo em Mateus 9, onde nós estávamos lendo, mas no 14, vai falar sobre jejum. E na verdade, os judeus que estavam ali junto com Jesus, ou antes da lei, poderiam jejuar. Porque ainda Jesus na carne não era o esposo, e sim noivo. É isso que os evangélicos não entendem. É isso que o religioso não consegue entender. Sacrifício eu não quero, e sim misericórdia. É isso que o próprio Jesus aí na terra relatando. Então vamos no livro de Mateus aí mesmo, no 9,14, vamos entender sobre o jejum. Olha a pergunta aí sobre o jejum. Então chegaram aos pés dele os discípulos de João, dizendo: por que jejum nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bordas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Viu que magnífico de palavra? Então o discípulo de João chegou para Jesus dizendo: olha, nós jejuamos. Os fariseus, que são os pastores da época, jejuam, mas o seu discípulo Jesus não jejuam. Aí Jesus deu a resposta chave. É aí que um religioso não entende. Mas não é por entender, por causa da ignorância espiritual. Quando a pessoa está presa dentro de um templo religioso e ouve somente aquilo que os homens falam lá dentro,
Porque já te falei para você que no livro de Atos 17, 24, Atos 7, 48, fala bem claro, Deus não habita dentro desses lugares, dentro de templo de mão, feito por mão de homens. Está lá bem claro. Só que eles não entendem. Então vamos lá sobre o jejum. Eles também não vão entender. Só quem vai entender sobre jejum são aqueles que estão mente aberta. Jesus disse bem claro, pode, em algum momento, os filhos das bodas jejuar quanto o esposo está perto. Ele está dizendo sobre Cristo, porque Jesus era noivo. Então, Jesus estava namorando com o discípulo dele ali. Ainda não tinha concretizado. Por quê? O concretizar de Jesus só ia acontecer do esposo quando Jesus morrer na cruz. Quando ele morresse na cruz, aí ele dizendo naquele momento, naquele dia com o discípulo, o Espírito ia casar com os discípulos. Tá vendo aí? Você está entendendo? Jesus ainda era noivo, estava namorando os irmãos ali, os profetas, os fariseus, estava namorando com eles. Por quê? Para casar com eles, porque Jesus veio casar com Israel. Só que Israel não aceitou. É isso que o religioso não entende. É isso que os evangélicos não entendem. Porque os verdadeiros povos de Deus é cristão. O que é cristão? Aquele que anda em espírito. Cristão entra em templos? Não. Você quer conhecer um cristão? Você vai ver. Cristão, ele não entra em templos. Por quê? Porque o próprio Cristo proibiu. Eu quero dizer para você sobre Lázaro. Aquela metáfora, aquela falácia de Jesus ali sobre Lázaro, no livro de João capítulo 11, Jesus estava dizendo bem claro, Lázaro não está morto, mas Jesus estava falando espiritual. O que é espiritual? Na verdade, espiritualmente, Lázaro estava morto, mas na carne, na carnalidade, não. Ele estava morto dentro de um templo. Você não entendeu? Quando uma pessoa entra, passa da porta, entra dentro de uma empresa, ou dentro de uma chamada igreja, ou templo, quando ele entra lá dentro, ele está morto espiritual, porque ele não está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Ele não está recebendo a mensagem que vem do Espírito. Lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, quando Jesus conversou com ela, ela disse bem claro, olha, meus pais, meus antepassados, adoraram nesse monte em Jerusalém, que era o templo da época. Mas o próprio Jesus convenceu ela, e ela recebeu aquela mensagem, que os verdadeiros adoradores, ali no livro de João capítulo 4, 24, ele vai falar bem claro, o meu Pai busca os tais, é o próprio Deus, é o próprio Espírito, é que busca, é que vem ao encontro da pessoa. Você não levanta a mão dizendo, eu aceito Jesus. Não, Jesus era para o judeu, não tem nada a ver para o dia de hoje. O que esse líder religioso faz dentro das igrejas hoje? Você quer receber Jesus? Aí você vê. Olha que incredulidade. Como que você recebe Jesus, sendo que Jesus veio para o judeu? Nenhum judeu pode aceitar Jesus. Por quê? Porque Jesus desceu para o judeu. Quem veio ao encontro do judeu? Foi o próprio Jesus. Ninguém aceita Jesus. Isso é uma falácia, isso é uma mentira mais cabível. A pessoa que tem mente aberta, bate, já sabe, isso é uma mentira. Então era isso que Lázaro estava ouvindo dentro daqueles templos. Lázaro estava morto. Por quê? Porque ele estava ouvindo palavra de homem, falácia, como os religiosos hoje, os evangélicos ouvem ali dentro, ali, desses templos hoje. É isso que você tem que entender. O que Lázaro estava ouvindo naquele templo ali é o que os evangélicos religiosos ouvem hoje. É morto espiritual. Quando você vai num templo aí, você vê que os evangélicos são ignorantes. Quando você vai pregar a verdade para eles, eles não aceitam. Eles ouvem somente aquilo que um líder religioso falou para eles. Ah, meu pastor falou que é isso. Que a Bíblia nunca aceitou pastor homem. Eu não sei aonde que eles achou na Bíblia
que existe líder homem hoje. Na graça não existe mais. Por isso que Jesus morreu, para estar nos guiando hoje. Só que os homens, hoje, por causa da ignorância espiritual, ele ouve a palavra do homem, mas não quer ouvir Deus em espírito. Você vê que é tão claro que Jesus vinha trazendo dois tipos de pessoas ali sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando ouviu aquelas mensagens, ela saiu. E na primeira aldeia que ela encontrou, ela disse: olha, vem ver. Eu tive um encontro com o Messias, ou com Jesus. Olha, e ele me falou tudo sobre a respeito das nossas vidas. Como que nós devemos andar. Aquela mulher samaritana, por quê? Porque samaritanos e gentios, eles não tinham lei. Eles já eram um povo escolhido de Deus. Então, lembra como assim eu quero mostrar para você um homem de referência também na lei? Zaqueu, Jesus pregou para ele, ele disse hoje mesmo, ele aceitou a verdade. O samaritano, ele recebe a mensagem muito rápido. O gentio, que somos nós hoje, ele recebe a mensagem muito rápido, ele não entra em tempo. Mas dá outro exemplo, que Zaqueu, na hora Zaqueu era um pastor da época. Ele disse: se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu roubei, todos que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. É isso que Zaqueu está dizendo. Então, se hoje um religioso, um desses aí que diz que é pastor, quando eles encontram com Cristo, eles têm que devolver tudo que ele roubou, o dízimo, a oferta, porque na graça não tem dízimo, não tem oferta. E além de não ter, não é nem para você estar lá dentro daquelas empresas, aquela é empresa, todo tempo é empresa, seja católica, seja evangélica, espírita, aquela é empresa. Deus já mostrou para vocês todos os líderes religiosos aí, enganando e sendo enganados. É isso que a palavra de Deus vem falando. E sobre o jejum, ele disse, quando o esposo está com sua noiva, não pode jejuar, porque o espírito, porque o marido, que é Cristo, o marido é Cristo, o noivo é Jesus. Quando Jesus morrer, Cristo, que ia ressuscitar, ia casar. E quando Cristo está em nós hoje, nós não podemos fazer mais essas obras meritórias. A Bíblia narra sobre isso. Não podemos mais viver pela lei, não podemos mais fazer obras meritórias. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, fala bem claro. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então é isso, meus irmãos, meus amados. É isso que a Bíblia vem relatando. Jesus, ele disse: pode, porventura andar triste os filhos da bordas, enquanto o esposo está com eles? Então Jesus está falando espiritualmente aqui, que assim que ele morrer, ele não queria mais que ninguém fazia mais obras meritórias. Batismo nas águas, jejum, ir ao monte, tal de Santa Ceia, que não tem nada a ver. Jesus nunca mandou ninguém fazer ceia. E aquela representação que ele chamou somente os discípulos, ali no livro de Lucas 21, 22, lê lá para você 19, lê ali para você ver. Ali era uma representação, quando ele pegou o pão, partiu e deu ao seu discípulo, ele estava fazendo uma representação, que depois de 3 dias, ele ia padecer ou morrer. Nós ia comer da carne dele. Por quê? Porque a carne que alimenta é a palavra, não é um pedaço de pão. Tá vendo? Porque o evangelho, eles endoram quando você fala a verdade, porque chama-se ignorância espiritual. O jejum, quem fazia eram os judeus. Essas práticas era judaísmo. E tudo que Jesus fez na terra, ele fez no nosso lugar. Lembra de Mateus capítulo 4,
E Lucas capítulo 4 também é a mesma coisa. Você pode entender ali que Jesus fez 40 dias no deserto. Ele fez 40 dias no deserto por quê? Ele mostrou para nós no nosso lugar que quando naquela época os judeus jejuavam, mas não jejuavam conforme a lei, eles faziam tudo por metade. Então Jesus veio e cumpriu 40 dias no deserto. Entendeu agora? Aí quando ele ficou 40 dias no deserto, quem que gritou? A carne de Jesus. Não é um diabo, não um ser espiritual, o diabo que é inventado pelas religiões aí, evangélica, católica. Não, isso é uma mentira. Quem gritou foi a carne. Por quê? Porque Jesus teve fome. Jesus, carne, teve fome. Quando ele teve fome, delírio, a carne gritou,